Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a base de dados Pesquisas Arquivísticas Brasileiras, que é uma fonte de informação importantíssima para a arquivologia aqui no Brasil. Nesta base de dados estão informações sobre os projetos de pesquisa, os projetos de extensão e as dissertações e teses dos docentes dos cursos de arquivologia do Brasil. Estas informações estavam espalhadas na web, nos diversos sites e bases de dados. Agora, a gente tem tudo isso em um único lugar. Ao congregar e ao dar visibilidade a essas informações, a base de dados Pesquisas Arquivísticas Brasileiras torna visível as nossas inovações, as nossas descobertas e os avanços da arquivologia aqui no nosso país. Com ela, a gente pode, de forma rápida e simples, mapear e acompanhar o que já foi estudado, o que está sendo estudado e o que precisa ser estudado na arquivologia brasileira. Ou seja, a gente agora pode acompanhar parte do desenvolvimento e evolução da arquivologia brasileira num único lugar. A pesquisa científica e a divulgação dos seus achados são atividades indissociáveis. Qualquer investigação científica só se consolida quando os dados obtidos são de fato divulgados. E a base de dados Pesquisas Arquivísticas Brasileira extrapola esse ciclo restrito de informações que estavam intramuros sobre as nossas pesquisas e sobre os nossos projetos de extensão. Porque essas informações agora estão reunidas num único lugar na web, um lugar que é capaz de alcançar toda a comunidade arquivística brasileira e até mesmo a população. Essa base de dados é um mecanismo que pode ser usado para darmos retorno à sociedade, demonstrando o que temos produzido, por exemplo. Ela extrapola os limites das nossas universidades, dos nossos grupos de pesquisas, dos nossos currículos Lattes individualizados. Ela agrega em um único local informações e dados importantes sobre uma parcela do conhecimento científico produzido e circulado no âmbito da arquivologia aqui no Brasil, ou seja, no âmbito da nossa coletividade. Ela congrega informações de qualquer local geográfico, de qualquer instância, sem relegar, por exemplo, elementos nacionais, regionais e locais, independentemente se nós estamos falando de uma universidade ou de grupos de pesquisa de grande, médio ou pequeno porte. A base de dados Pesquisas Arquivísticas Brasileiras diz respeito à dimensão global da pesquisa em arquivologia aqui no nosso país. E por isso ela representa um poderoso instrumento de comunicação científica na esfera virtual, ou seja, na web. Ela é um instrumento que vai inclusive nos auxiliar a combater o analfabetismo científico da arquivologia brasileira. E o que é o analfabetismo científico sobre uma área? Quando ele acontece? O analfabetismo científico de uma área acontece quando nós não temos noção geral dos temas dessa área. Quando a gente não conhece, quando a gente não tem uma noção sobre a essência da atividade científica dessa área. E quando a gente não tem noção sobre a função social dessa área. Existem pesquisas na arquivologia brasileira? Sim, existem pesquisas. Nós estamos produzindo no âmbito da arquivologia brasileira? Sim, nós estamos produzindo. Mas sobre o que? A base de dados Pesquisas Arquivísticas Brasileiras, ela pode nos responder essas perguntas, tá? Nela nós temos informações importantes para quem quer executar as suas próprias pesquisas, para quem quer divulgar as suas próprias pesquisas e até mesmo para aqueles que querem validar ou não os achados dos demais membros da nossa comunidade científica brasileira. Resumindo, a base de dados Pesquisas Arquivísticas Brasileiras contribui efetivamente com o processo desenvolvimentista da arquivologia brasileira. Parabéns a todos os envolvidos nesse instrumento que é importantíssimo para a nossa área. E muito obrigado por nos presentear com essa base de dados.